Sério, é com muito pesar que eu hoje escrevo isso para vocês. Hoje vimos a Rússia e a Ucrânia lutarem um contra o outro, e ninguém fala da sua religiosidade, sendo estes 90% cristão. Ninguém diz se são russos ou ucranos cristão, muito menos apontam a sua fé, ninguém dá nomes feios com a intenção de manchar a sua fé, porém todo mundo é unânime em dizer que são conflitos políticos e que cada um tem uma razão que sustenta a sua resistência e defesa. Porém, no ponto de vista religioso, o que está acontecendo são profecias bíblicas dos fins dos tempos, descritos em Mateus 24 versículo 4 a 8, onde diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Apesar de nenhum homem ter se levantado, e proclamado ser o Cristo, estes versos são usados fortemente para justificar qualquer acontecimento que esteja fora do padrão no seio dos cristãos, não importa quem faz, e porque faz, sempre, a desculpa é a mesma, são planos de Deus, é necessário que isso tudo aconteça. Felizmente, se são países onde a maioria são cristãos e há um conflito, sempre há um trecho bíblico que antecipa o ocorrido, e é vista como uma profecia sendo cumprida. Outrora sim, se for num país onde a maioria é muçulmana e há um desentendimento, julga-se ser uma ameaça mundial, atos de terror, opressão, violência, machismo. Todos ficam contra o Islã sem a menos procurar saber se as pessoas que o fazem esses atos são muçulmanos e se observam os princípios islâmicos, porém tudo recai a religião, e nunca pensamos que podem ser atos políticos ou mesmo pessoas sendo pagas para se passarem de muçulmanos com fins de mancharem a fé islâmica. Ou mesmo podem ser pessoas que nós menos esperamos, nem imaginamos ser. Que porventura com o crescimento do Islã, se sentem ameaçadas com o seu pão, visto que hoje em dia muitos constroem casas de Deus para fim lucrativo. Aliás, é muito fácil manchar a religião islâmica, porque ela se auto-identifica, basta criar uma barba, usar um vestido, um lenço na cabeça, ter uma mancha preta na testa, e conseguir proferir algumas palavras tais como Allahu Akbar. Simples. E basta. Para quem vê, e, ou ouve, associa tudo o que a pessoa faz ao Islã. Sem ao menos questionar se realmente quem fez é o muçulmano. Se você for uma pessoa com uma mente sã, com muita facilidade vais perceber que a mídia faz de tudo para incorporar na mente das pessoas um Islã falso, onde os muçulmanos não têm o dever de lutar pelos seus direitos. Sua luta sempre será interpretada como ato de terror, violência e fora dos princípios humanos. Dado por exemplo, se um país ataca Iraque, isso é pelo bem-estar do mundo, e não reflete como ato de violência, nem terror e muito menos importa o número de muçulmanos lá mortos. Pois foi por merecer e justiça. Porque de essência eles já perderam a razão em todas as questões das civilizações humanas. Somente por contrariar aquilo que todo mundo acredita, que Jesus, sua mãe, seu pai e o Espírito Santo são deuses, e por negarem a morte de Jesus na cruz. Assim como por negarem que o ser humano nasce com o pecado praticado por Adão e Eva. Sendo estas doutrinas uma mera falsidade por parte do profeta Muhammad, e o maior pecado que ele já terá cometido, assim eles afirmam. Entretanto esqueceram que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É surpreendente que cerca de 570 anos depois de Cristo, o Alcorão afirme que chegou a verdade, e a falsidade desapareceu, porque a falsidade é pouco durável. Muito têm medo de se aproximar desta verdade, porque assim, são programados nos seus cultos e pelas mídias sociais, que o Islão é uma seta do diabo, Lúcifer, e terrorista. Apesar das pessoas que abraçarão o Islã, nele terem encontrado um verdadeiro conforto e paz. Então, se são verdadeiros cristãos, e acham que o Islã seja um inimigo, façam valer vossa fé. Assim como ensina, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Apesar do Islão ver isso de uma forma contrária, consta no Alcorão Sagrado que constatarás que os piores inimigos dos crentes, entre os humanos, são os judeus e os idólatras. Constatarás que aqueles que estão mais próximos do afeto dos crentes são os que dizem, somos cristãos. Porque possuem sacerdotes e não se ensoberbecem em coisa alguma. Islã é paz por definição, não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Vós tendes a vossa religião e eu tenho a minha, e quem matar uma pessoa, sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade, quem a salvar, será reputado como se tivesse salvo toda a humanidade. Apesar dos nossos mensageiros lhes apresentaram as evidências, a maioria deles comete transgressões na terra, essa é a beleza da fé islâmica.